E aí, pessoal, vamos continuar. Segunda parte do aulão 7. Meu Deus, 7ª semana já. Vamos lá. Vou compartilhar a tela aqui para a gente continuar, não perder o ritmo. Vamos lá, tá convertendo a outra. Questão 11, né? Vamos lá, para não perder o ritmo. Questão 11, mais uma placa. Olha quanta sinalização. Indique a placa de advertência que significa comprimento limitado. Gente, ó, a pessoa que fez essa prova errou. E é um erro muito comum, que eu vejo há muitos anos. Já desde quando eu comecei a dar aula, lá em 2002. Há 20 anos atrás, eu sempre vejo esse erro. Gente, a questão deixa eu colocar aqui. Opa, peraí que eu saí. Aqui. A questão, deixa eu pegar minha canetinha. Aqui. A questão é, indique a placa de advertência amarela, beleza? Todas são amarelas, que significa comprimento limitado. Gente, comprimento é o tamanho do veículo. E normalmente eles vão fazer essa questão para saber do comprimento de um caminhão, né? Que é o comprimento limitado. Em que situação poderíamos encontrar uma placa dessa? Numa curva muito fechada, onde um veículo de muita extensão, uma extensão muito grande, não vai conseguir vencer a curva, ou dentro da cidade, que não vai conseguir fazer conversões, sabe? Entrar numa rua direita e esquerda, tá? Ó, a letra A é aquela do eixo, né? Então, não tá falando nada de eixo, já dá pra gente descartar. A letra B foi que a pessoa colocou, ó. Gente, cuidado, não confunde. Quando tem setinha do lado do outro, não é o tamanho do veículo, não. É largura de alguma coisa. A largura do túnel, a largura de um viaduto ou de uma passarela é largura limitada, uma largura de algum obstáculo lá na frente. Não é nem a largura do teu veículo, é alguma coisa que vai ter lá na frente, tá? O comprimento limitado é a que aparece ali, ó, o caminhãozinho e o tamanho do caminhãozinho ali. Apareceu até 10 metros, tá? Então, comprimento é o tamanho, vai ter que ter o caminhãozinho. E a letra D ainda, olha ali, nada a ver, né? A placa de mão dupla adiante, nada a ver. A letra D, descarta total. Número 12. São dispositivos de sinalização de uso temporário. Gente, pare e pense um pouquinho. Mesmo que, né, na aula de sinalização estava maçante e tal, esqueci dessa parte, não lembro o que a professora, o que o professor me falou. Gente, por mais que a gente não lembre, preste atenção na pergunta. Fiquem assim, ó, quando vocês estiverem fazendo uma pergunta dessa, respondendo, né, fiquem muito atentos à pergunta só e deu. Dispositivos de sinalização de uso temporário. Vai ficar temporariamente e depois vai ser removido, tá? É isso. E ponto final. É muito simples. Não tem muito o que complicar, não. Cones e cilindros, sim, eles usam cone, eles usam aqueles cilindros, que são aqueles cones um pouco maiores, mais gordinhos, assim, né? Tipo um tamborzinho. Para sinalizar, por exemplo, quando tem uma obra na pista, que é uma coisa temporária, né? Sinalizar um buraco, um caminhão quebrado, alguma coisa assim, sabe? É temporário. São dispositivos que a gente utiliza para sinalizar e vai ser temporariamente, né? Com certeza, sem dúvida nenhuma. A pessoa que fez aqui, matou a charada, é a letra A. Letra B, placa de advertência e regulamentação. Como assim? Vai ficar temporariamente? Não. Placa de lombada, fica ali sempre, tem a lombada, poxa. Placa de parada obrigatória, fica ali sempre, tem que parar, né? Ao menos que mude, que tirem a lombada, que mudem o sentido de circulação de uma via, mas não é de uso temporário, não vai ficar temporariamente, é para sempre normalmente. Taxões e painel eletrônico. Painel eletrônico a gente pode ser, né, que lembre daqueles carros, por exemplo, da autopista, que tem aqueles painéis eletrônicos, e eles são ali temporários, né? Mas os taxões, sabe o que são taxões? Taxas? É o que a gente chama de tartaruga, que vai no chão, sabe? O pessoal fala, tartaruga. Isso aí não é temporário, né, gente? É fixo ali, fixado no chão, grudado. Taxões e taxas, não. Resposta correta é a letra A, que a gente consegue mexer e ficar temporário. É claro que são os cones, tá? Cilindros também. Questão número 13. Vamos lá. Quando o veículo está sendo ultrapassado, o condutor deve. Gente, não é a gente que está ultrapassando.
Tem alguém nos ultrapassando, a gente está sendo ultrapassado, tá? O que o condutor, o que a gente deve fazer? Olha só. Manter a velocidade constante e manter a distância do veículo adiante. Atitude de motorista defensivo. Lembra motorista fofo? É isso, gente. Se tem uma pessoa te ultrapassando, tu não vai acelerar para não deixar a pessoa passar. Muita gente faz isso, não gosta de ser ultrapassado. Mas não, mantém velocidade. Ah, não precisa reduzir, Charlene, velocidade? Fiquei com dúvida agora. Não, gente, não precisa reduzir velocidade quando está sendo ultrapassado. O fato da gente não acelerar mais já está valendo. Manter a velocidade já está valendo, porque daí o cara de trás já sabe que a tua velocidade não está própria para ele, digamos assim, não está compatível para ele, né? E ele já sabe que vai te ultrapassar e vai ser com segurança. Assim espera-se. B. Manter a velocidade e diminuir a distância do veículo. Não, a gente nunca vai diminuir distância nenhuma. Né? O fato de diminuir distância favorece para que aconteça um acidente, então também não é a resposta correta, não. Letra C. Acelerar o veículo e manter a distância do veículo adiante. Gente, a gente está sendo ultrapassado, a gente não pode acelerar. Até porque já falei para vocês que acelerar nunca vai ser a resposta correta lá na prova, né? E a letra D, reduzir bastante. Ó, gente, a redução de velocidade é... Opa, bati em tudo aqui. É a expressão-chave da direção defensiva, mas nunca reduzir bastante a velocidade. Reduzir bastante a velocidade, ela remete a uma freada brusca, sabe? É uma coisa desnecessária. Imagina, tu tá na BR, pensa comigo. Tá na BR ali a 80 por hora. E o cara de trás, ele quer trafegar 100, 120. Então, para ele, a tua velocidade tá baixa, mas para ti tá de boas. Então, se ele quiser te ultrapassar, beleza, tu já tá numa velocidade que para ele tá muito baixa. Então, ele consegue te passar, se ele quiser, tá? Então, reduzir velocidade na hora de estar sendo ultrapassado não é uma resposta correta, não é uma atitude correta. Por quê? Porque a nossa velocidade, já que a gente vai ser ultrapassada, a nossa velocidade já tá baixa para outro cara. Tá? Então, não precisa reduzir bastante a velocidade, não. O fato de reduzir bastante velocidade também pode causar acidente, né? Reduzir bastante a velocidade, manter a distância do veículo adiante, não. Resposta correta, então, dessa questão, cuidem para não errar, é manter a velocidade constante e manter distância do veículo adiante, tá? Para quê? Para que o que está ultrapassando consiga intercalar na nossa frente, tá? 14. Pneus carecas, já até fala ali, pneu careca, né? São um perigo à circulação. É uma afirmativa, tá? Ele está dizendo que isso é perigoso mesmo. Por isso, os sulcos, ó, apareceu os sulcos de novo. Os sulcos do pneu devem ter 1,6 milímetros de profundidade, cuja função é... Gente, 1,6 milímetros de profundidade. O sulco, o que que é? São aqueles frisos do pneu. Já falei outras vezes e volto a repetir. Pensa sempre na corrida de Fórmula 1, tá? A corrida de Fórmula 1, quando não tem chuva, quando não tem água, o pneu é completamente careca, sem sulco. Aí, quando começa a chover, eles colocam um pneu que tem sulco. Então, os sulcos dos pneus estão diretamente ligados ao escoamento da água. Então, tem que ter água na resposta. Não pode não ter água na resposta, tá? Os sulcos, aqueles valinhos do pneu, aqueles frisos do pneu, tem a ver com o escoamento para jogar a água da chuva para fora, para o pneu aderir à pista, tá? Então, a letra A diz... aqui ele está perguntando qual é a função dos sulcos do pneu, né? Reduzir a aderência ao solo para facilitar as conversões e deslocamentos laterais do veículo. Não, nada a ver. O sulco não vai reduzir a aderência. A aderência é o contato, né? Tá errado. Letra B. Garantir espaço útil para facilitar a calibragem dos pneus. Não, nada a ver também. Possibilitar a ventilação do pneu para evitar superaquecimento. Não. É permitir o escoamento de água e garantir a aderência em superfícies molhadas. Pronto. Assim como, quando eles falam em aquaplanagem, tem que ter água na resposta, quando falam em sulco, tem que ter água na resposta, tá? Os sulcos é para garantir essa aderência, para fazer com que a água escoe, saia, né? E o pneu entre mais em contato, né? Tenha essa aderência com a pista, tá? 15.
Para prever o que fazer com antecedência e tomar as decisões certas para se evitar acidentes, o motorista do veículo precisa: A. Dirigir sempre com atenção. Certo, né? Motorista fofinho. Vamos ver as outras. B. Estacionar o veículo corretamente na via. Gente, olha a pergunta, tá? Para prever o que fazer com antecedência. Para prever o que fazer com antecedência, a gente vai estacionar o veículo corretamente na via? Nada a ver, né? Utilizar os equipamentos obrigatórios? Não. Verificar a documentação de porte obrigatório? Não. Reparem, todas as questões estão certas, mas se a pergunta fosse outra, né? Aqui a pergunta é: para prever o que fazer com antecedência, o que a gente tem que ter? Sempre atenção, tá? É a letra A, a resposta correta, questãozinha de direção defensiva aí. 16. O condutor que está sob efeito de álcool tem. Gente, a gente precisa entender e lembrar, vocês já sabem, é só para lembrar mesmo, que quando a gente está dirigindo sob efeito de álcool, nada vai ajudar. É sempre piora tudo em relação a álcool e direção, né? Letra A. O condutor terá a capacidade diminuída para tomada de decisão? Sim, diminuir essa nossa capacidade de tomada de decisão. Gente, a nossa reação fica mais lenta, reflexo mais lento. B. A capacidade de dirigir inaltera? Claro que não, a gente vê tantos acidentes horríveis porque a pessoa está embriagada, é completamente alterável. Aumento da perícia? Não. Gente, perícia é habilidade, tá? Se a gente está dirigindo, embora os embriagados acham assim, né, que dirigem melhor embriagado, mas não é, tá? É uma falsa sensação ali de poder, né? Concentração inalterada, mentira, é completamente alterada. Então, o condutor que está dirigindo sob efeito do álcool, ele tem capacidade diminuída de tomada de decisão. Imagina, gente, muda até a fala. Imagina as outras funções que são muito mais importantes na hora de dirigir, como a tomada de decisão, como o reflexo, a percepção, né, que tudo diminui. Visão, né, que é importante, tá? 17. Qual das alternativas abaixo não fazem parte das condições adversas do motorista? Opa, condições adversas, vamos relembrar. Condição adversa são condições que favorecem para que a gente se envolva no acidente. Então, é alguma coisa que vai atrapalhar o motorista e favorecer para que ele se envolva no acidente. E aqui ele quer saber a nossa condição adversa. A condição adversa do motorista. E aqui aqui daí faz uma coisinha difícil na nossa cabeça. Olha só, qual que não faz parte das condições adversas, tá? O nosso cérebro, a nossa cabeça já está muito acostumada a responder o que é o certo. Aí quando eles pedem o que não é, aqui daí já dá uma confusão na nossa cabeça, tá? Cuidem para não confundir lá na prova, eles têm feito isso mesmo. Então vamos lá. Veículo transitando no mesmo sentido com luzes acesas. Isso aqui faz parte da condição adversa motorista? Não. A letra B, visão ou audição deficiente, perturbação física, dores ou doenças. Isso faz parte de condição adversa do motorista. É uma condição nossa, do motorista, e que favorece para que aconteça um acidente, né? Então tá certo. Letra B, fadiga, que é o cansaço, dirigir alcoolizado e sono. Tudo isso são condições que favorecem para que aconteça um acidente e é do motorista, sim, do condutor. Letra D, estados emocionais, tristeza, alegria, preocupações, medo, insegurança, inabilidade, tudo isso condição adversa do condutor. Como o que eles querem é o incorreto, então a resposta que a gente tem que assinalar é a letra A. O que não é condição adversa do condutor, do motorista? Um veículo transitando no mesmo sentido com as luzes acesas, nada a ver com o motorista. Certo? Então, fechou. Isso ali poderia ser, de repente, condição adversa de luz, né? Se tivesse causando um ofuscamento e tal. 18. O trânsito de veículos nos acostamentos de rodovias é permitido para quê? Gente, isso aí, questãozinha lá do início da apostila, da parte ali de normas gerais de circulação e conduta, de conversões, de entrar numa rua direita ou à esquerda.
Nós só podemos trafegar pelo acostamento para acessar imóveis lindeiros ou fazer conversões. Meu Deus, Charlene, o que é imóvel lindeiro? Gente, é aquele imóvel que fica ao lado da rodovia. Lembra que lindeiro é vizinho? É um imóvel do lado da rodovia? Olha só, isso aqui vocês não podem errar. A pessoa errou, ó. Não pode, gente. Vamos imaginar que aqui tem uma BR. Deixa eu colocar aqui, ó. BR. Vamos colocar uma faixa amarela, que é via de mão dupla, tá? E aqui, ó, do lado da BR, tem um posto de combustível. Vou colocar aqui, deixa eu escrever. Posto. Vou colocar só posto para a gente já saber o que é. E digamos que eu esteja trafegando aqui com o meu veículo verdinho, né? Eu quero abastecer o meu veículo. Nesse caso, o Código de Trânsito diz que a gente pode trafegar pelo acostamento para acessar o posto. Normalmente já tem uma faixa ali de desaceleração, né? Mas se não tiver, eu não vou poder reduzir velocidade aqui e entrar no posto assim, né? Isso aqui eu não posso fazer. Eu tenho que ir para o acostamento, trafegar um pouquinho pelo acostamento para reduzir velocidade no acostamento e entrar no posto. O posto de combustível, nesse caso aqui, do meu exemplo, do meu desenho, é um imóvel lindeiro. Por quê? Porque ele é um imóvel vizinho que está ao lado da rodovia, tá? Então, a gente pode trafegar pelo acostamento para acessar um imóvel lindeiro, um imóvel que está ao lado da rodovia, ou ainda para efetuar conversões. Charlene, o que é conversão mesmo? Vou explicar aqui, ó. Entrar numa rua, à direita ou à esquerda. Vamos imaginar que aqui tem uma rua. Ó, ali para a direita. Se eu quero efetuar uma conversão à direita, eu vou sinalizar para a direita, vou para acostamento, reduzir velocidade no acostamento e entro nessa rua direita. Assim como à esquerda também, tá? Então, a resposta correta dessa, sem dúvida nenhuma, e vocês não podem errar, é a letra B. O que a pessoa colocou? A letra D, quando, devido a problema mecânico, o veículo estiver lento, não. Daí tem que parar, não pode trafegar. C, para ultrapassagem de veículo muito lento, Deus me livre, jamais. E letra A, quando a pista estiver congestionada, não, tem gente que faz, né? Tem uma fila danada e a pessoa vai passando pelo acostamento. Não pode, gente, tá errado. O Código de Trânsito diz que é permitido trafegar para acessar imóveis lindeiros ou fazer conversões, tá? Questão 19. Ó, o ofuscamento aí. O ofuscamento também eles gostam de pedir na prova, né? O ofuscamento da visão do condutor pelo farol alto do veículo em sentido contrário é evitado tomando-se o seguinte cuidado. Em algumas questões de outras provas, a gente conversou sobre o ofuscamento relacionado ao sol. Lembra para usar o óculos de proteção, né? Que é o óculos de sol e tal. Deixa eu só salvar esse outro vídeo aqui para daqui a pouquinho mandar para vocês. Aqui. E esse aqui, essa questão em si, fala sobre o ofuscamento relacionado ao farol alto do veículo. Gente, não tem muito erro não, tá? Olha aqui, vamos imaginar uma pista. Vamos imaginar uma via de mão dupla, que é numa via de mão dupla que o farol alto no sentido contrário vai atrapalhar a gente, né? Vamos imaginar que a gente está aqui no veículo vermelhinho e que está vindo um veículo azulzinho lá no sentido oposto. E vamos imaginar que o veículo azulzinho está com o farolzão alto aceso. Vai estar atrapalhando a nossa visão aqui. A pergunta é, o que a gente pode fazer, que atitudes a gente deve tomar para evitar esse ofuscamento, evitar esse farolzão alto aceso, tá? Então, a letra A diz, utilizando óculos escuros à noite. Não. Teve uma época até que foi meio que modinha, assim, entre os condutores, usar um óculos amarelo. Tipo aqueles óculos de proteção, assim, para socorrista, né? Ou o pessoal que trabalha com serralheria, assim, essas coisas. Eles usavam óculos amarelo que quebrava a incidência do farol. Enfim, teve uma época que rolou isso aí. Mas não é obrigado a usar óculos escuros à noite, não, tá? E não é recomendação também.
posicionando a mão acima dos olhos para evitar a incidência da luz do sol. Gente, não está falando nada de luz do sol. Está falando farol alto, para começar. E outra, como é que tu vai colocar a mão em cima do olho assim? Né? Não tem como, tá errado, nada a ver. Letra C, que é a resposta correta, desviando a visão para uma referência na faixa, a pista da direita, ao cruzar com um veículo que esteja com luz alta à noite. Olha aqui, se o farol está vindo do lado esquerdo, é claro que a gente vai tentar olhar para o lado direito, para o lado oposto, desviando a nossa visão do farol alto que está vindo em sentido contrário. Certa resposta, bem certinha essa, bem explicadinha. Ó. E a letra D, acionar a luz alta ao entrar nos túneis. Não, nada a ver. Resposta correta dessa é a letra C. Bem tranquilo também, né? Questão 20. Vamos lá. Em certa rodovia, há um acentuado desnível entre a pista e o acostamento. Por descuido, você saiu com duas rodas da direita para fora da pista. Nessa situação, dentre as opções abaixo, qual é a conduta correta? Estamos trafegando na rodovia e existe um desnível entre a pista e o acostamento e, de repente, viajou ali, as duas rodas da direita estão no acostamento e as duas da esquerda estão na pista e eles pediram o que a gente tem que fazer, perguntaram o que a gente precisa fazer. A. Voltar imediata e rapidamente à pista, pois é proibido trafegar pelo acostamento. Gente, é proibido trafegar pelo acostamento, mas a volta imediata e rápida não é a resposta correta, porque a gente pode se envolver no acidente, dependendo do carro ali muito levinho, né? E voltar rápido não é a resposta correta. Aumentar bastante a velocidade para facilitar a manobra de retorno? Não, aumentar a velocidade nunca vai ser a resposta correta, né? Trafegar pelo acostamento e rapidamente iniciar a manobra de retorno, gente, não pode ser uma coisa rápida, a gente não pode se desesperar, né? Porque por conta desse incidente, a gente não pode se envolver num acidente, né? A resposta correta é a letra D, ó. Diminuir a velocidade lentamente, verificando se não há veículos que se aproximam, e então sinalizar e efetuar com cautela e adequadamente a manobra de retorno à pista. Motorista fofinho, né, gente? Lembra? Motorista fofo. É a questão da direção defensiva. Pensa assim, na hora de responder, será que esse motorista fazendo esse negócio rápido é um motorista fofo? Claro que não, então não é a resposta certa. 21. Qual dessas atitudes não distrai, de novo, não distrai a atenção do motorista na direção de um veículo em movimento? Vamos lá. A. Trocar a estação do rádio. Isso distrai. Olhar para os lados no cruzamento. E isso aqui não distrai. Né? Falar no celular, distrai. Fumar, distrai. Então, eles querem saber o que não distrai. Não distrai se a gente olhar para os lados no cruzamento, né? A atitude ali de motorista defensivo, tá? Essa aí é a resposta tranquila também, né? 22. Um dos tipos de acidentes que faz maior número de vítimas é o atropelamento. Os mais atingidos são crianças e idosos, colegiais e crianças, adultos e idosos, crianças, idosos e pessoas com deficiência. É mais completinha, tá, gente? A resposta correta é a letra D. Pessoas com deficiência, porque provavelmente atravessam de forma mais lenta, têm limitações, né, para atravessar as vias. Crianças, por ser pegar a gente de surpresa, né, ser muito imprevisível, não tem noção de perigo. E os idosos por conta da limitação também, tá? Então é a questão mais completa: crianças, idosos e pessoas com deficiência. Não esqueçam das pessoas com deficiência. A pessoa que fez essa prova aqui, ela colocou só idosos e crianças. Não é de todo errado, mas tem que ter a pessoa com deficiência também, tá? Questão 23. Jesus, que questão grande! Vamos ler. Vamos lá. O próprio condutor poder observar o funcionamento de seu veículo, seja pelas indicações do painel, que é muito importante, né? Ou por uma inspeção visual simples. Assim, na verdade, aqui deveria ser o próprio condutor pode observar e não poder observar, né? Tá estranha ali essa parte, mas enfim. Assim, qualquer condutor pode inspecionar. Opa! Caiu aquelas questões de novo, ó. Números romanos. Número 1,
número 2, número 3 e número 4. O que eles querem saber? Eles querem o que é o correto. Então, vamos ler, tá? O que o condutor mesmo pode fazer? Número 1. A gente pode verificar o nível do óleo, de freio, de direção hidráulica, observando os respectivos reservatórios? Pode. Ah, mas eu não conheço. Não tem problema. Pega o manual do teu veículo. Hoje em dia a gente coloca no Google, a gente aprende tudo, né? Verifica onde fica o reservatório de óleo do motor, reservatório de freio, o fluido de freio, reservatório da direção hidráulica, né? A gente aprende rapidinho. Alguém pode falar bem rapidinho pra gente. Isso a gente pode inspecionar, a gente pode ficar de olho para ver se está tudo ok. Se tem, né? Se tem óleo, se tem fluido, essas coisas. Número 2. Nos veículos refrigerados a água, deve-se observar o nível de reservatório da água do radiador. Claro, a gente tem que verificar o nível de água também do radiador, tá certo? Número 2. Número 3. O funcionamento dos faróis, verificando visualmente se todas as luzes estão acendendo quando acionado. Claro, gente, isso aqui a gente pode verificar e deve verificar. Fiquem sempre ligados e atentos assim ao veículo que está na tua frente. A gente já consegue ver no próprio reflexo do veículo se tem um farol queimado, está desregulado, né? Fiquem atentos assim quando está saindo de um estacionamento, que tem um espelho, que tem um vidro. Fiquem atentos a esses detalhes para a gente também ficar por dentro, para ver se está tudo certinho no nosso veículo. Tem muitos carros hoje em dia que já acusam no computador de bordo, já fala, né? Tem alguma luz queimada e tal, mas tem muitos carros que ainda não tem. Número 4. A gente pode inspecionar também as folgas do sistema de direção, desmontando e fixando o mecanismo de direção. Não, eu não vou fazer isso, né? Eu não vou desmontar ali a minha direção e depois fixar. Meu Deus, não teria coragem de dirigir, né? Isso a gente deixa para uma pessoa que sabe, né? Deixa para o mecânico. Isso aqui não é coisa do motorista fazer, não. Deus me livre, só se vocês sabem, tá? Então, sem dúvida nenhuma, a resposta correta da 23 é a 1, a 2 e a 3 que estão corretas. A 4 não está correta. A resposta correta é a letra D, 1, 2 e 3, tá? Fazendo com calma, gente, com atenção, lendo com calma, acho que dá certo, hein? 24. O nível de líquido de arrefecimento dos veículos fabricados a partir do ano 2000 deve ser completado com uma mistura de água e... Pronto, essa daqui eu acho difícil, tá? Eu que não sou mecânica, que não gosto dessa matéria, eu acho difícil, trouxe para vocês, inclusive vou mostrar aqui no Google para vocês não esquecerem, caso caia essa questão, tá? O nível de líquido de arrefecimento, gente, sistema de arrefecimento, já falei para vocês, que é o sistema de refrigeração, né? Como motor, isso tem lá no YouTube também, um videozinho que eu explico o funcionamento do motor a 4 tempos, que eles podem pedir lá na prova, que vocês precisam ver que é importante. Como o motor ele trabalha com temperaturas muito altas, existe um sistema de refrigeração, que a gente chama de sistema de arrefecimento, tá? E a partir do ano 2000, recomenda-se, nem todo mundo faz, mas recomenda-se que a água que vai ali dentro do reservatório para refrigerar o motor, ela também seja misturada com etileno glicol. Já ouviram falar nisso? É um aditivo, gente. Cai lá na prova e é essa a resposta correta. Olha só que saco, né? Tomara que caia essa prova a partir de hoje para vocês e vocês saibam a resposta. Óleo lubrificante a gente não vai colocar, né? Isso aqui estava fácil. Água destilada foi o que a pessoa colocou, ó. Podia até confundir um pouquinho, mas a gente não vai colocar água destilada, não. E querosene, não. A gente vai colocar um aditivo. Esse etileno glicol é um aditivo. Quer ver, ó? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Ai, ai. Etileno glicol. Vamos ver se aparece. Ó, eu deixei aqui já salvo, tá? Será que saiu aqui da minha... Eu tinha colocado uma coisa bem simples para não ficar também vendo muito, assim, enchendo muita linguiça, né? Tá aqui, ó. É um aditivo para radiador, tá? Etileno glicol. Já grava isso aí. É um aditivo. E é isso que a gente tem que misturar, que é recomendado misturar na água, tá? É legal, assim, quem tiver interesse em estudar profundamente, né? Que ele reduz ali a temperatura e tal. É legal, interessante, tá? Agora a gente não precisa saber nada disso. Agora a gente precisa saber que o etileno glicol
é um aditivo recomendado pelos fabricantes para ser misturado na água que vai no reservatório, ali no sistema de arrefecimento, tá? De refrigeração. Questão 25. Meu Deus, que questão grande, mas é fácil, tá? Vamos lá. Analise o texto a seguir. Vamos analisar o texto, então. Num domingo quente de verão, o Cícero, a esposa e 2 filhos menores foram passar o dia na beira da Lagoa Águas Claras, que fica próximo da pequena cidade onde moram. Eles levaram 3 garrafas grandes de refrigerante, toalhas e guardanapos de papel, 2 quilos de carne, ai que fome, e um saco de 5 quilos de carvão vegetal. No final da tarde, após terem saboreado um belo churrasco, o pai juntou todo o lixo num saco plástico e o deixou no acostamento da rodovia. Cícero, ao tomar essa atitude, o que o Cícero fez? Será que ele foi um bom condutor? Está preservando o meio ambiente ou não? Vamos lá, vamos analisar. Ele contribuiu para a reciclagem de matérias-primas porque não deixou as garrafas vazias no local do churrasco. Gente, mas ele deixou no acostamento, então ele não contribuiu para nada. Tá errado, tá? Ele até tentou ali, foi fofinho, botou tudo num saco, mas deixou na beira da rodovia? Não pode, né? Ele preocupou-se em preservar o meio ambiente porque não depositou o saco de lixo nas margens da lagoa? Não, mas está na margem da rodovia. Ele não preocupou-se em preservar o meio ambiente. Ele não causou nenhum dano ao meio ambiente porque juntou o lixo e colocou em saco plástico bem fechado e escondido? Não. Ele agrediu a natureza e ajudou a aumentar a poluição ambiental das rodovias. Tá? Fácil, né? Uma questão assim longa, que a gente tem uma preguiça, mas é uma historinha, tá? E essa historinha aí tá bem fácil de responder. Letra D, a resposta correta. 26. Ai, Jesus amado, outra história. Que questão grande, que prova difícil. Vamos lá. Você está na rua esperando por um amigo e, em menos de 15 minutos, presencia a seguinte situação. Um carro com alto-falante passa oferecendo doces caseiros. Aí aqui tem o que o carro estava falando, né? Doce, olha o doce fresquinho. Venha provar, freguesia. Olha o doce. Minutos depois, passa a toda velocidade uma moto com escapamento aberto. Ai, que delícia, né? Aquela moto que passa aqui, meia hora depois está ouvindo a moto ainda. Maravilha. Quase que ao mesmo tempo, um outro carro com alto-falante anuncia uma liquidação. A loja das rosas faz sua liquidação anual. TVs e geladeiras com até 50% de desconto. Aproveite, é só hoje e amanhã. Como é época de eleição, lá vem o carro do candidato pedindo voto em alto e bom som. A situação descrita demonstra que, gente, meu Deus, já imaginei, né? Parece ele em Forquilinha. Leandro tem autoescola, é um barulho danado e é um... Meu Deus do céu, é tudo isso e mais um pouco ainda, né? Eles estão querendo, a questão em si, essa historinha em si, tá falando sobre o quê, gente? Poluição sonora? Barulho, poluição sonora. Vamos lá. Letra A. Diante do desemprego existente, qualquer forma de trabalho é válida, mesmo que isso represente ferir o direito do outro e as normas do CTB, do Código de Trânsito? Não. Não é assim. Qualquer forma de trabalho é válida, mesmo que for ferir alguém. Não, não pode ferir ninguém. Nenhum direito, tá? Somente o condutor da moto infringiu as normas legais de ruído? Não. Todos ali infringiram normas de ruído, tá? Ruídos, buzinas, sirenes, ronco de motores fazem parte do cotidiano urbano e não são mais incorporados ao que se denomina poluição sonora. Mentira! Isso é a poluição sonora. Então, a resposta correta é a letra D, ó. A poluição sonora representa um desrespeito às normas de trânsito. Certa resposta. Facinho, né? 27. Nas grandes cidades, verifica-se que nos meses mais frios do ano acumulam-se mais poluentes no ar, porque a sua dispersão é... Gente, essa daqui cai direto, tá? Eu já vou direto na resposta correta, que é essa daqui, ó. Dificultada pela inversão térmica. Jesus amado, talvez isso não tenha na apostila, nem sei, tá? Precisava ler bem ela, mas acho que não tem. Daí, o que que eu fiz? Peguei aqui no Google, para vocês verem uma fotinho e vocês não errarem mais.
Olha só, gente, essa primeira foto aqui, ó. O que é uma inversão térmica que acontece no inverno? Os gases poluentes, eles não conseguem subir, eles não conseguem se dispersar, então eles ficam. Isso é a inversão térmica, eles não conseguem se dispersar. E quando não existe a inversão térmica, olha aqui, ó, poluição do meio ambiente indo tudo lá para cima, tá? Então, nesse desenho aqui não vai ter mais esse. Vocês vão lembrar, a inversão térmica é onde os gases não conseguem se dispersar. Isso acontece quando? Mais no inverno do que no verão. No verão vai, no inverno fica, tá? Então, não tem erro essa daqui. Não dá para errar mais, caso caia na prova para vocês. Vamos ver a questão de novo. Nas grandes cidades, que é onde tem a maior parte de poluição, né? Verifica-se que nos meses mais frios do ano, ó, inverno, acumulam-se mais poluentes. Por quê? Porque a dispersão não consegue, ela não consegue se dispersar. Por que ela não consegue? Por conta da inversão térmica, tá? Não pode esquecer essa. 28. Em caso de fratura fechada, o socorrista deve. Gente, dica de prova. Sempre falo isso e vou falar. Tem fratura na pergunta, tem que ter imobilizar na resposta. Ah, quebrou um dedo, vai imobilizar o dedo. Quebrou o braço, vai imobilizar o braço. Quebrou a perna, vai imobilizar a perna. Imobilizar o membro fraturado com talas, certa resposta. Aplicar pomada, aplicar torniquete, não. Colocar o osso no lugar, muito menos. É tala, imobilizar, letra A. Não pode errar, gente. Tem fratura? Pensa em imobilizar, vai dar certo. Vocês vão acertar se vocês fizerem isso. 29. Em um acidente de trânsito ocasionado pela colisão de 2 carros, há 4 vítimas presas nas ferragens e inconscientes. Nesse caso, deve-se fazer o quê? Tentar reanimar as vítimas sacudindo-as levemente e chamar imediatamente socorro? Não, a gente não vai sacudir ninguém. Pelo amor de Deus, isso não pode, tá? Vamos ver. Letra B. Sinalizar o local. Sim, em primeiro lugar, a gente sinaliza para que não aconteça um segundo, um terceiro, um quarto acidente. Desligar o motor dos veículos acidentados, importante também, caso não esteja desligado, né? E chamar o corpo de bombeiros. Corpo de bombeiros, por quê? Porque tinha vítima presa nas ferragens, né? Então, corpo de bombeiro, tá? Fica a dica, a gente já conversou sobre isso também. C. Pedir ajuda a outros motoristas para retirar as vítimas, a gente não pode. Letra D, retirar imediatamente as vítimas? Não, gente, a gente vai chamar o corpo de bombeiros, que eles são preparados para remover, retirar as vítimas das ferragens. E por fim, última questão, viram que eu não dividi em 3, toquei direto e agora a gente acabou a prova? Meu Deus, vamos lá. São medidas que se deve adotar em caso de acidente, exceto. Exceto é menos aquela medida, hein? Isso aí também é uma palavra importante, tá? A. Não remover ninguém que apresente sinal de fratura da coluna ou do pescoço, a não ser que esteja em risco de incêndio. Essa tá certa, a gente não vai remover. Mas se tiver risco de incêndio, daí é um caso extraordinário, né? B. Parar seu veículo em local seguro, cuidar da sua segurança e prestar socorro, tá certo também. Evitar agir sozinho, pedir ajuda de outros motoristas, tá certo. Então, o que a gente não pode, ó, exceto remover imediatamente as vítimas do interior do veículo. Viram como o nosso cérebro está condicionado a fazer o que é o certo? A pessoa que fez essa prova colocou a letra A, porque ele achou que era o certo. O que é o certo de fazer? Não remover ninguém. Mas não, aqui eles querem um exceto. O que é errado? O que não pode? Não pode remover imediatamente as vítimas do interior do veículo. Viram só mais uma provinha do Detran corrigida, então? Vamos lá, tomara que caia alguma dessa questão ou todas as questões na prova de vocês para vocês se darem bem, tá? Um beijo e até a próxima aula, então.